hora que você quiser. Tranquilo? Então vamos lá. Dia 31/8/2020, segunda-feira, aula de gramática. Vou fazer algumas observações aí sobre classe gramatical e depois eu vou entrar em orações subordinadas substantivas, lembrando que está diretamente ligado a termos de oração. Vou relembrar aí um pouquinho de macetes e vamos fazer alguns exercícios aí na prática. Já vai estar espelhado aqui durante a correção dos exercícios, né? Eu vou dando um tempinho para vocês trocarem ideia. Lembrando que vocês podem fazer observações a qualquer momento, falar a qualquer hora, interromper no sentido de acrescentar, questionar. Fiquem à vontade, ok? Bom, boa tarde a todos. Maiara, Hilary, Júlia, João, Matheus e tá faltando alguém aqui, não dá para ver. Então vamos lá. Lembrando aí para vocês que ok. Sim, quando eu começar a falar dos exercícios, é que eu vou passar para a imagem do exercício. Tá? Então vamos lá. Então, algumas informações, né? Lembrando aí, falando um pouquinho de gramática, na semana retrasada, semana passada, nós trabalhamos aí alguns elementos da literatura. Fiz aí um passo a passo dos movimentos literários, fiz algumas observações sobre características, relações históricas, alguma coisa bem pouco sobre obras, e depois eu vou voltar à literatura com mais calma, cada aula um movimento que fica tranquilo para vocês. Mas hoje a ideia é falar um pouquinho sobre gramática, né? Lembrando que para vocês que estão em casa e estão com alguma dificuldade, estão com alguma limitação, é importante você sempre rever os tópicos sobre classes de palavras, desde substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. Mesmo que você considere ser conhecedor ou conhecedora das classes, principalmente substantivo, adjetivo e pronome, sempre existe mais alguma coisa para estudar, sempre tem uma observação, um detalhe tipo adjetivos que vira e mexe cai, coletivos, né, no caso de adjetivos. No substantivo, flexões, né, tanto de número e grau, né, plural ou singular, né, gênero, masculino ou feminino, número mais no caso de verbos. Verbos em si, tempos verbais, é importante fazer essas revisões, tá? E falando em orações subordinadas, né, principalmente oração subordinada substantiva, eu preciso que você entenda, lembre, né, o sentido da oração. Sabemos que nós temos orações independentes e orações dependentes. As orações independentes nós chamamos de orações coordenadas, que se dividem em sindéticas e assindéticas. Sindéticas que elas possuem conjunções e assindéticas que não possuem conjunções. E entramos nas orações que são dependentes, né? Ou seja, que existem em função de uma outra pré-relacionada, que são o caso das orações subordinadas. Dentro das subordinadas, né, você tem a adjetiva, a substantiva e a adverbial. E a que sempre se inicia, né, no caso de revisão, é através da substantiva, porque ela está diretamente ligada à análise sintática, no que diz respeito aos termos da oração. Então, lembrando que as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem função de termo da oração. E você tem como termos da oração sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal e aposto nas classificações das substantivas. Então, repetindo, eu vou ter as orações que têm a função de substantivo, que serão chamadas de subjetivas. As
predicativas exercem função de predicativo do sujeito, né? Aquilo da ideia de qualidade, normalmente se refere a um adjetivo. As completivas nominais vêm normalmente depois de um substantivo abstrato. As objetivas diretas e indiretas, né? Completivas nominais, completivas verbais. Objetiva direta é aquela que vem depois de um verbo transitivo direto, sem preposição. E a objetiva indireta vem depois de um verbo transitivo indireto, por isso vai precisar de preposição. Assim como a positiva, que é a considerada mais fácil, né, e a mais visual, que é aquela que vem depois de 2 pontos. Lembrando que eu tenho alguns macetes que vocês não podem esquecer para a resolução dos exercícios e dia de prova. Orações subordinadas substantivas, como exercem função de termo de oração, elas podem ser substituídas por isso ou disso. No caso, as orações subordinadas que são pré-posicionadas, você vai ter uma preposição, então vai ser o disso. E aquelas que não têm preposição, você vai usar só o isso. Lembrando que, normalmente, as orações subordinadas substantivas se iniciam com uma conjunção integrante. Essa conjunção integrante pode ser o que ou o se. Conjunção integrante, que ou se. Então, se você, a partir daí, separar o que ou o se e colocar o isso ou disso e fizer sentido, com certeza ela é uma oração subordinada substantiva. Até aqui, alguma pergunta? Lembrar um pouquinho, falei bastante aí, sem respirar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em relação à oração, oração é uma frase com sentido, ok? Quando não tem verbo, eu chamo só de frase. Quando eu tenho verbo, eu chamo de oração. Bom, vamos tentar fazer aí os exercícios iniciais antes das orações subordinadas. E eu inicio com o primeiro exercício da VUNESP, que é a banca que faz a prova da Polícia Militar de São Paulo, entre outros. Assinale a alternativa em que o termo todo está empregado com o mesmo sentido que o destacado em sujeito, o sujeito, em vez de ler o jornal todo dia. Esse todo, antes de dia, ele tem uma classificação. A pergunta é, dentre as frases abaixo, qual aquela em que o todo vai ter o mesmo sentido? Então, lembrando que neste exercício aqui, ele está trabalhando a ideia de classe gramatical. Durante o ano, o clima permaneceu estável na maior parte dos estados. O goleiro passou todo o jogo sentindo dor no joelho, mas fez excelentes defesas. Os alunos eram orientados a cantar o hino nacional todo início de atividades escolares. O barracão da escola de samba do bairro foi todo destruído pelo incêndio. O menino ficou todo lambuzado quando comeu algodão doce e foi repreendido pelos pais. Então, né, nesse contexto, você precisa entender a função do todo aí. Como é que vocês classificariam esse todo aí na primeira frase e em relação ao restante, as outras? Esse todo vai ser classificado como adjetivo, como substantivo ou como pronome? Professor, acho que é pronome indefinido, né? Pronome indefinido? Sim. Sendo um pronome indefinido, qual deles aí você vai classificar como pronome indefinido? Porque no enunciado ele pede, assinale a alternativa em que o termo todo está empregado com o mesmo sentido que o destacado. Ano todo, passou todo o jogo, todo o início, todo destruído,
todo lambuzado. Perceba o contexto nas relações de frases aí, tá? Tipo, a letra D e a letra E, quando você fala foi todo destruído e ficou todo lambuzado, o sentido é o mesmo. Se você marcar a letra D, obrigatoriamente você tem que marcar a letra E, porque o sentido é o mesmo aí, de totalizado, né? Todo destruído é totalmente destruído. Todo lambuzado, totalmente lambuzado. Então, esse todo na letra D e na letra E vai estar no sentido de advérbio e não de pronome. Já eliminei duas alternativas para vocês. Vocês ficam com a letra A, B e C. Professor, rapidinho, só uma pergunta. É advérbio de modo? Tá falando em relação ao quê? A D ou E? A D e a E? Isso. Sim. Isso. Sim. Ah, tá. Durante o ano todo, o goleiro passou todo o jogo o hino nacional todo início, todo dia. Faz uma substituição para mim, por favor. O sujeito, em vez de ler o jornal todo dia, troca o todo por aquele. O sujeito, em vez de ler o jornal aquele dia, e tenta substituir na letra A, B e C aquele, para ver se alguma faz sentido. A B faz mais sentido. Quando você fala o goleiro passou o jogo sentindo dor no joelho, os alunos eram orientados a cantar o hino nacional aquele início de atividades escolares. Durante o ano aquele, o clima permaneceu estável na maior parte dos estados. Se você fizer uma adaptação no aquele, né, os alunos eram orientados a cantar o hino nacional naquele início de atividades escolares, ou durante início das atividades. O goleiro passou durante o jogo, durante o ano todo, durante, não vai caber. E aí, o que você me diria? A, B ou C? Eu coloquei letra C. Não sei se é. Sim, correto, letra C. Esse todo aí vai estar no mesmo sentido do enunciado lá de cima. Em vez de ler o jornal todo dia, qualquer dia, vou botar assim um exemplo. E os alunos eram orientados a cantar o hino qualquer início de atividade. Então, se você substituir por qualquer, por exemplo, vai fazer mais sentido. Porque na letra A, esse ano aí não é qualquer ano. E na letra B, não é qualquer jogo, tá? Na letra A, o ano é específico. Na letra B, o jogo é apenas o jogo em que ele fez as defesas. Agora, na letra C, é toda e qualquer atividade escolar será cantado o hino nacional. Ok? Então, o gabarito aí da número 1 é a letra C, na classificação de pronome. Alguma dúvida? Lembrem-se que vocês vão ter que fazer essas analogias no dia da prova, fazer substituições, tentar entender aí qual o sentido de cada questão e cada exemplo, ok? Questão número 2, da Universidade Federal de Minas Gerais. Assinale a alternativa em que o termo grifado é uma palavra substantivada. Lembram a ideia do sentido de substantivada? Ou seja, tornar uma palavra substantivo. Como é o processo de substantivação? Vocês lembram? Tornar uma palavra substantiva?
Sim ou não? Bom, quem é concurseiro aí, Júlia que estava estudando há mais tempo, e Hillary, lembrando aí, processo de substantivação. Toda vez que você colocar antes de uma palavra um artigo, colocou o artigo antes de uma palavra, essa palavra obrigatoriamente passa a ser um substantivo. Então, só na visualização, na letra A, um dos maiores desafios da contemporaneidade é reverter o cenário atual. Está sublinhado atual, não tem artigo antes de atual. B, algumas dessas consequências são facilmente identificáveis. Antes de identificáveis, você não tem nenhuma palavra, nenhum artigo. Na letra C, um dos pontos de destaque da cartilha é sobre a publicidade. Antes de destaque, você tem o D, que é preposição, então não é um artigo. Agora, na letra D de dado, como explicar a um? Esse um é um artigo pequeno, que é a embalagem de plástico daquele bolo, ou seja, esse pequeno aí, normalmente seria um adjetivo. Só que quando você coloca o artigo, esse um antes de pequeno, esse pequeno passa a ser substantivo. Então você tem aí um processo de substantivação na letra D de dados. Entenderam? Essa questão seria mais fácil se você identificasse logo de cara o artigo. Como só tem uma alternativa com o artigo, a resposta é a letra D. Alguém entendeu, não entendeu? Ficou em dúvidas? Sim ou não? Eu entendi. Beleza. Então vamos lá. Entendi também. Questão número 3 do Instituto AOCP. Esse instituto aí é o instituto que faz prova para Polícia Civil, tá? Assinale a alternativa em que o termo em destaque é uma conjunção integrante. Conjunção integrante é aquela que inicia uma oração subordinada, substantivo. Então você faz referência a espíritos malignos que, para os antigos, possuíam as pessoas durante o sono. Letra B diz muito sobre o sentimento que temos. Letra C, além disso, Carr descobriu que pessoas que têm pesadelos constantes costumam pensar mais fora da caixa. Letra D remete àquela sensação de peso sobre o peito que só um pesadelo dos bons pode causar. E a letra E é uma conjunção de night, noite, e maré, que faz referências a espíritos malignos. Eu dei uma dica para vocês, né? O isso e o disso. Se você tentar substituir... Oi? C. Sim. Letra A, faz referência a espíritos malignos. Isso não faz sentido. Diz muito sobre o sentimento. Isso não faz sentido. Além disso, Carr descobriu isso. Descobriu isso. Oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, né? Descobriu um verbo transitivo, direto, quem descobre alguma coisa. Letra C. O peito, isso não faz sentido. E a última está depois de vírgula, também não. Então, gabarito, letra C de casa, perfeito. Letra C. Dúvidas? Podemos seguir? Questão 4. Lá do Pará. Analisando-se morfologicamente, você está falando das classes gramaticais. O trecho, morre lentamente quem não viaja. Temos, respectivamente, aí ele vai, eu tenho uma sequência de 5 palavras e ele quer a classificação gramatical dessas palavras imediatamente, né? E o macete para você ganhar tempo, eu sempre falo isso, se você fizer de trás para frente, você mata com mais facilidade. Então, a última palavra é viagem. Letra D, professor. Letra D, porque não viaja, e viaja é verbo. Então, só tem uma alternativa com verbo, é a letra D de dado. Mas só para confirmar, morre é o verbo, lentamente é um advérbio de modo, quem vai ser um pronome relativo, não é um advérbio de negação e viaja é o verbo. Então, gabarito, letra D de dado. Essa questão é bem fácil, ok? É mais para ganhar pontos.
Questão número 5. Para ligar os períodos, temos que usar conectivos, né? Aí isso dá 2 períodos aí. Não podemos achar normal que esse comportamento extremo das redes sociais migre para o mundo físico. E são locais de natureza distintas e, portanto, têm reações com proporções e consequências diferentes. Mantendo a relação entre as ideias que expressam, o autor poderia empregar a conjunção pois, mas, e, senão ou contudo. Aí ele está brincando de orações coordenadas, né? Onde você tem uma ideia, você pode ter a coordenada aditiva, que dá a ideia de soma, adversativa, que dá a ideia de contrariedade, alternativa, explicação ou conclusão. Qual é a ideia passada aí? Através dessa ideia você chega à conjunção mais coerente. Acho que é a letra A, professor. Todo mundo vai com a letra A? Eu vou. Não podemos achar normal que esse comportamento extremo das redes sociais migre para o mundo físico, pois, mas, e, senão ou contudo. A brincadeira dessa questão era ficar em dúvida aí entre a letra A e a letra D, né? Ou a letra E. A letra C não, e a letra B também não traz essa ideia, mas a que faz mais sentido é a letra A, inclusive maceteando, senão e contudo tem a mesma classificação. Então, senão é a ideia de contrário, contudo também é a ideia de contrário, assim como mas. Então, qualquer uma que você marcasse B, D ou E, seriam a mesma classificação. Então, a letra A, pois, e a letra C, E. Gabarito, letra A, pois. Ok? Alguém ficou em dúvida nessa questão? Entender o sentido das conjunções? Classe palavra que liga orações. Então, tenho 2 orações, foram ligadas por uma conjunção coordenativa. Dúvidas? Bom, todo mundo em silêncio, passo para a questão 6. Na sequência, listamos novas versões para o informe da Constituição. Assinale a única estrutura que apresenta uma inadequação quanto ao aspecto de concordância. Lembrando de concordância, né? Você identifica o sujeito, através do sujeito você olha o verbo, se ele está no plural, no singular, masculino ou feminino. Na Previdência, é necessária a reunião de 2 condições para você se aposentar. A primeira. B. Na Previdência, é necessário reunir 2 condições para você se aposentar. A primeira. Letra C. A Previdência é necessário a reunião de 2 condições para você se aposentar. Letra D. A Previdência é necessário que 2 condições sejam reunidas para você se aposentar. Letra E. Na Previdência é necessário que se reúnam 2 condições para você se aposentar. Lembrando que na letra A você tem 2 condições é necessária. Na letra B, 2 condições é necessário. Desculpa. Na letra A, reunião de 2. Reunião de 2 é necessária. Letra B, reunir 2 condições é necessário. Na letra C, a reunião de 2 condições é necessário. Letra D, que 2 condições sejam reunidas é necessário. E letra E, é necessário, está relacionado a que se reúnam 2 condições. Que se reúnam 2 condições é necessário. Professor, Sim. acho que é a letra C, que tem que concordar com o artigo. Correto. Esse A aí antes de reunião é a pegadinha da questão. Está inadequado. Como no exemplo, né? Cerveja é bom. Ok? Cerveja é bom. Você só pode usar cerveja é boa se você tiver o A. A cerveja é boa. Se for só cerveja, é bom. Cerveja é bom. A cerveja é boa. Ok? E eu nem bebo.
Partiu questão 7. Nossa, tá indo muito rápido. Oi? Tá indo rapidinho. Essas primeiras questões são bem mata-mata, bem clássico gramatical. Questão 7. Em relação a este verso inicial de O Rancho da Goiabada, aí tem aí, né? Os versos são, né? Os boias frias, quando tomam umas biritas, é correto afirmar que ele apresenta. Aí você tem que analisar os boias frias quando tomam umas biritas. Letra A, o verbo que concorda com a expressão os biritas, um verbo que concorda, ou seja, analisando a frase você encontra um verbo que concorda com a expressão. B, dois verbos que concordam com a expressão umas biritas. 3 verbos que concordam com o termo umas. Letra D, um verbo que concorda com o termo biritas. E letra E, 2 verbos que concordam com o termo quando. É a estrutura básica da língua portuguesa, né? Sujeito, verbo e complemento. Quantos verbos vocês têm aí nessa frase? Os boias frias quando tomam umas biritas. Um verbo. Acho que a letra A. Só tem um verbo. Se só tem um verbo, você já elimina letras B, C e E. Vai ficar entre a letra A e a letra D. Aí um verbo que concorda com a expressão os boias frias e letra D, um verbo que concorda com o termo biritas. O verbo é tomam. Tomam está ali nessa flexão de acordo com boias frias, tomam, ou em relação a biritas? Quem exerce função em cima do verbo? É o pronome ou o substantivo? Os boias frios. Beleza, então, os boias frias tomam, né? Que é o sujeito. Os boias frias tomam. Letra A é a resposta. Tudo bem? Até aqui, a revisão aí um pouquinho de classe de palavras, tá tudo ok? Tudo sob controle? Bom, deixa eu só voltar aqui rapidinho para vocês me enxergarem. Como agora vai ser uma sequência de orações subordinadas, eu preciso que vocês relembrem os termos de oração que eu falei anteriormente. A função de sujeito, função de predicado ou predicativo, função de complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, direto, indireto e aposto. São 6. Para cada um vai ter uma característica específica. Por exemplo, eu tenho aquelas que é a função de sujeito. O sujeito, para ter a classificação de oração subordinada subjetiva, a oração subordinada tem que ser o sujeito da oração principal. Ok? É importante que você seja feliz. Se eu perguntar o que é importante, você vai falar que você seja feliz. Então, é o sujeito da oração principal. Então, obrigatoriamente, a oração subordinada vai ser chamada de oração oracional. Sujeito oracional. Porque a oração vai exercer a função de sujeito da oração principal. Então, o primeiro macete é que o substantivo sujeito vai estar na oração subordinada. Na predicativa, que é a que mais se confunde com a subjetiva, é a ideia de que o sujeito não vai estar na subordinada, o sujeito vai estar na principal. Então, a principal diferença entre a oração subjetiva e a predicativa é que o sujeito subjetiva está na oração subordinada. O sujeito na predicativa está na oração principal. Essa é a diferença. Porque as duas vão apresentar verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Verbo de ligação ou vai ser subjetiva ou vai ser predicativa. Apareceu o verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Predicativa ou subjetiva. Se o sujeito estiver na oração subordinada, subjetiva. Se ele estiver na oração principal, predicativa. Ok? Aí você vai para a ideia
completivas nominais ou objetiva indireta, que são as duas que apresentam preposição, né? Tenho certeza de que serás feliz. Esse tenho certeza de que será feliz, oração completiva nominal. Agora, eu posso falar, ele gosta muito de que todos estudem. Ele gosta de que todos estudem. De que todos estudem está completando a ideia de estudar. Ele gosta, né? Melhor dizendo, no sentido de gostar. Porque quem gosta, gosta de verbo transitivo indireto, então a oração subordinada vai ser objetivo indireto. Então, tanto a completiva quanto a objetiva indireta possuem preposição. Diferença entre elas: a objetiva indireta vai completar um verbo e a completiva nominal vai completar um nome, normalmente um substantivo abstrato, tipo certeza. Bom, depois que eu falei dessas quatro, sobrou a objetiva direta, que vai encerrar a oração principal com um verbo transitivo direto, né? E a positiva, que vai ter 2 pontos. Essa é a classificação das orações subordinadas substantivas e o macete de cada um. Verbo de ligação vai ser a subjetiva e a predicativa. Preposição vai ser a completiva nominal e a objetiva indireta. 2 pontos. A positiva só sobra a objetiva direta, que vai terminar a oração principal com um verbo transitivo direto. Até aqui, em relação à explicação, alguma dúvida? Conseguiram relembrar aí os macetes? Um sim ou um não seria agradável. Sim. Obrigado, Hilary. Sim. Tranquilo. Então, eita, vamos lá. Tá aqui. Primeira questão aí. Todo mundo consegue enxergar? Eu acho. Acredito eu. Primeira questão da PUC São Paulo. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Lembrando que a predicativa é aquela que vai ter o quê? Verbo de ligação. Só que o sujeito vai estar na oração Predicativa. Principal. Eu tenho letra A, espero que venhas hoje. Esse espero é a oração principal. Letra B, o aluno que trabalha é bom. O aluno nem é a oração principal, né? O aluno, porque essa aí não vai ser substantiva, essa aí é uma oração adjetiva, já pode eliminar. Letra C, meu desejo é que te formes logo. Na letra C, você tem aí o que, iniciando a oração subordinada, e você tem meu desejo é, o verbo de ligação. Na letra D, és tão inteligente como teu pai. És, verbo, tão, opa, só tem o... Isso é uma comparativa, não é uma substantiva. Então, no caso, isso é um adverbial, né? Então, de cara, você já pode marcar aí. Qual a resposta? Professor, C? Letra C de casa. C. Meu desejo é o sujeito. Meu desejo é verbo de ligação. Que te formes logo é o predicativo em relação ao meu desejo. É como se eu estivesse classificando, como eu estivesse dando forma ao meu desejo, que é o sujeito. Então, aquilo que eu digo sobre o sujeito eu chamo de predicado ou predicativo. Letra C, a resposta da 1. Vocês estão entendendo, tá? A galera está conseguindo acompanhar aí? Tem dúvida, não tem? Falem comigo, para eu poder tirar a possível dúvida. Eu tô, professor. Oi? Eu tô entendendo. Não está entendendo? Professor, Estou Oi. entendendo. Pode falar. Oi. a letra A é a objetiva direta? A letra A
Isso. Não. É subjetiva. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Letra A. Eu espero que sejas. Eu espero que venhas hoje. Eu, sujeito, espero. Sim, verbo transitivo direto. Objetivo direto. Que venhas hoje. Objetivo direto. Ou SOD. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Tá, peraí, deixa eu só voltar aqui. Dúvidas? Quem falou que tinha dúvida? Eu disse que não tenho. Mayara disse que não tem. Hillary, que falou que foi você que disse que, não, que tem? Não. Quem falou que tinha dúvida? Eu falei que não tinha, o senhor entendeu errado. Ah, tá. Então eu volto para que desculpa. Eu fico na expectativa que exista dúvida. Foi mal. Bom, então só voltando aqui, eu ia falar que a ideia é que vocês identifiquem a conjunção integrante que ou se. Identificou o que ou se, substitui por isso ou disso. Encaixou isso ou disso, ela é substantiva. Não encaixou, elimina, porque não é substantiva. Aí você vai para os macetes. Procura o verbo de ligação, procura o sujeito, procura a preposição, procura os 2 pontos. Ok? O passo a passo é esse. Beleza? Podemos? Próxima questão, questão 2. Pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. No texto acima, temos uma oração. Deixa eu só aceitar alguém que está entrando aqui. Fala aí, seu Cleison. No texto acima, temos a oração destacada que é e um C, que é. Então, só para chamar a sua atenção aqui, que a tarefa é puramente formal é o que deveria estar destacado, tá? Do que até o final da frase. Que a tarefa é puramente formal. Essa é a oração que deveria estar destacada. Então, em relação a essa frase, essa oração, que a tarefa é puramente formal, eu tenho que ter uma classificação. Vou ver se ela é substantiva. Pode-se dizer isso. Se eu pego tudo isso aqui e substituo por isso, vai fazer sentido. Então, eu tenho uma oração substantiva. De cara, eu vou ter que eliminar a letra C e a letra E. Vou ficar com A, B e D de dado. Vou para a segunda parte. No texto acima, temos oração destacada que é substantiva. Eu tenho e um C, que é esse aqui pode ser. Esse C aqui vai ser conjunção integrante ou vai ter uma outra classificação? Mas deixa eu voltar aqui para não te atrapalhar. Que a tarefa é puramente formal. Pode-se dizer isso. Ela é uma substantiva objetiva direta, predicativa ou subjetiva? Professor, acho que é B. B, predicativa, né? Pode-se dizer. Eu tenho um sujeito aqui? Não. Esse dizer aqui é um verbo transitivo direto? Não. Então já elimina a letra A. Como pode-se partícula apassivadora, ou seja, eu tenho voz passiva, eu não posso ter a letra C. Então a resposta é a letra. Só sobrou uma, letra B de bola. Então ela é uma substantiva predicativa, porque isso aqui é o sujeito em relação ao. Desculpa, é o que se diz da oração principal. E ela é um índice de determinação do sujeito. É isso? Sim. Então esse C aqui vai ser um índice de determinação do sujeito. E não partícula passivadora, ok? Qual a classificação do sujeito aqui dessa oração, da primeira oração, pode-se dizer?
Qual a classificação do sujeito da oração pode-se dizer? Indeterminado. Sujeito indeterminado. Por isso eu tenho índice de indeterminação de sujeito. Letra B de bola. Ok? Bom, a questão número 3 tem um texto aí apenas para alegoria, né? Para chamar a atenção de vocês. De repente chegou o dia dos meus 70 anos. Eu vou ler até para criar um aspecto mental aqui para vocês, só para quebrar o ritmo das questões. De repente chegou o dia dos meus 70 anos. Fiquei entre surpresa e divertida. 70, eu? Mas tudo parece ter sido ontem, no século que a maioria quer ter 20 anos. 30 a gente ainda aguenta. Eu estava fazendo 70, pior, duvidando disso, pois ainda escutava em mim as risadas da menina que queria correr nas lajes do pátio quando chovia, que pescava lambaris com o pai no laguinho, que chorava em filme do Gordo e Magro, quando a mãe a levava à matinê. Eu chorava alto, com pena dos dois. A mãe ficava furiosa. A menina que levava castigo na escola porque ria fora de hora, porque se distraía olhando o céu e nuvens pela janela, em lugar de prestar atenção, porque devagarinho empurrava o estojo de lápis até a beira da mesa e deixava cair com o estojo, sabendo que os meninos, mais que as meninas, se botariam de quatro catando lápis, canetas e borracha. As tediosas regras de ordem e quietude seriam rompidas mais uma vez. Maldosa, né? Cheia de malandragem. Fazendo a tal hora perguntas loucas, ela aborrecia os professores e divertia a turma apenas porque não queria ser diferente. Queria ser amada, queria ser natural. Não queria que soubessem que ela, 12 anos, além de histórias em quadrinhos e novelinhas açucaradas, lia teatro grego, sem entender que achava emocionante. E até do futuro namorado, aos 15 anos, esconderia isso. E o meu aniversário, primeiro pensei numa grande celebração. Eu que sou avessa a badalações e gosto de grupos bem pequenos, mas pensei 70 vale a pena. Afinal, já há bastante tempo. Logo me dei conta de que hoje 70 é quase banal. Muita gente com 80 ainda está ativa e presente. Decidi apenas reunir filhos e amigos mais chegados, tarefa difícil escolher, e deixar aquela festona para outra década, ou seja, para os anos 80. Se eu tivesse que perguntar a vocês qual o tema desse texto da Lia Luft, o que vocês me diriam? Qual é o tema do texto? Principal tema do texto. Bom, pelo silêncio eu acho que ficou difícil para vocês. Bom, o texto fala de longevidade, tá? Ele está falando da expectativa de vida do brasileiro, que hoje normalmente passa dos 70 e chega facilmente aos 80. Então, só para deixar claro aí, a média hoje está em 75 anos, tá? Aumentando a cada dia. Então, o texto vai chamar a atenção sobre isso. Mas a questão não é praticamente sobre a interpretação de texto, e sim sobre orações. Leia atentamente a oração destacada no período a seguir. Pois ainda escutava em mim as risadas da menina que queria correr nas lajes do pátio. Assinale a alternativa em que a oração em negrito, sublinhada, apresenta a mesma classificação sintática da destacada acima. Então, eu preciso só destacar aqui para vocês, na original, essa aqui, ó, que queria correr laje do pátio. Pois ainda escutava em mim as risadas de menina. Já sabemos que essa aqui não é uma oração subordinada substantiva, porque não encaixa isso, né? Aí vamos para as alternativas. A menina que levava castigo na escola. B. E deixava cair o estojo sabendo
que os meninos ou que as meninas se botariam de 4 a lápis e canetas. Letra C, não queria que soubessem. E letra D, logo me dei conta de que hoje 70 é quase banal. Bom, Professor, oi. não, eu ia falar a minha resposta. Pode falar. Não, pode falar. Qual Letra seria? A. Por que letra A? Porque o que, assim como a frase original, é pronome relativo, então é adjetivo. Correto. Pronome relativo se refere ao termo antecedente, a menina. Então, por isso, a oração adjetiva é restritiva ou explicativa? Restritivo. Restritiva porque não tem vírgula. Muito bem. Não é a oração subordinada substantiva, mas testei o conhecimento de vocês. Questão 4 é a oração subordinada substantiva. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é: de cara você encontrou aqui, antes do que, uma preposição. Eu falei para vocês, quando aparecer essa preposição, você tem ou completiva nominal ou objetivo indireto. Então, de cara, ou é letra A ou letra B. Objetivo indireto. Objetivo indireto, por quê? Porque esquecer é verbo. Beleza, esquecem aí, tá? É verbo, então se está completando o verbo, e esse verbo é um verbo transitivo indireto, ela vai ser objetiva indireta. Resposta letra B de bola. Bem tranquila, né? Se você lembrar dos macetes, você vai matando com maior facilidade. Questão 5. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. As orações destacadas são respectivamente, só para destacar aqui, para vocês entenderem, eu tenho e no fim declarou-me, é uma oração. A segunda oração, que eu tinha medo, e a terceira oração, de que você me esquecesse. Repetindo, eu tenho 3 classificações aqui, é isso? 2. A primeira vai ser a oração principal. Então, ele vai querer aqui o seguinte, ó. Que eu tinha medo é uma oração. Ele quer a classificação. E a segunda, de que você me esquecesse. Segunda oração. Macete, faz de trás para frente. A segunda oração tem preposição. Ok? De preposição. Completiva nominal. Porque medo é um substantivo abstrato, certo? Acho que é C. Isso aí. Então, vamos lá. Se eu tenho completiva nominal, de cara, quando você faz de trás para frente, eu elimino a letra A, B, a letra D e a letra E. Só sobrou a letra C. Então, a primeira vai ser objetiva direta. Porque quem declara, declarou alguma coisa. Declarou o quê? Que eu tinha medo. Objeto direto, chamado de objetiva direta. Resposta, letra C de casa. Foi? Dúvidas? Seguindo para a questão número 6. Considerei por fim que assim é o amor. A oração destacada tem em relação à oração não destacada. Vou destacar aqui para vocês, tá? Essa aqui, ó. Que assim é o amor, é a oração destacada. Ela vai ter valor de adjetivo, advérbio, substantivo ou adjetivo. Ela está perguntando se essa oração é uma oração subjetiva, adverbial ou adjetiva. É substantivo, eu acho. Esse por fim aqui, tá? Ele está entre vírgulas. Ele nem faz sentido, você pode retirar. Ó. Pode falar assim, ó, considerei que assim é o amor. Esse por fim aqui, ó, é apenas algo para distanciar as duas orações e causar dúvida na sua cabeça. Retire isso aqui que você vai entender melhor. Considerei que assim é o amor. Considerei. Eu considerei. Quem considera, considera alguma coisa. Então, quem considera alguma coisa, você tem
esse que assim é o amor. Valor de adjetivo, advérbio, substantivo ou adjetivo? Sabemos que é substantivo. Então, elimina a letra A, B e letra E. Vai ficar entre letra C e D. Letra C. Porque C. Beleza. Vai ter função de objeto direto ou de sujeito? Considerei. A desinência do verbo considerei indica que o sujeito é oculto ou desinencial. Eu considerei. Então, se eu tenho o sujeito aqui, a oração não pode ser subjetiva, não vai poder ter função de sujeito. Então, como é um verbo transitivo direto, que assim é o amor, vai ser função de objeto direto. Letra C é a resposta. Vocês estão entendendo a mecânica que eu estou utilizando para poder chegar às respostas? É uma análise sintática bem maceteada, tá? Questão 7. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto olha aí, orações subordinadas substantivas são aquelas que têm a oração subordinada e letra E, convinha-nos que você tivesse presente a reunião. Bom, de cara, você tem que procurar o que ou o se. Esse se aqui nós já vimos uma questão anterior, que é caso sujeito determinado, né? Perguntou se é o diretor. Quem perguntou? Então, você já vai eliminando. Então, eu ficaria entre a letra a letra B e a letra E. Todos concordam? Quem falou concorda, caiu uma pegadinha. Porque aqui, ó, no final da questão, ele botou aqui, ó, exceto, as orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto, então só tem uma aí que não é subjetiva. Então já sabemos que a letra A decidiu-se isso. Então isso aqui foi decidido. Ela é substantiva. Ou, desculpa, subordinada substantiva. É muito bom isso. Vai ser substantiva. Perguntou-se ao diretor isso. E a letra E, convinha-nos isso. Então, só sobrou a letra C. Ignoras isso. Opa! Ignoras quanto custou o relógio. Aqui você não tem uma substantiva. Ok? Aí vem a minha pergunta que não quer calar. Se você não tem uma oração subordinada substantiva, você vai ter aí o quê? Adjetiva, adverbial ou coordenativa? Deu bug, hein? E agora? Sai dessa sinuca de bico. E aí, galera? Lancei um desafio aí. Classifica aí, ignoras quanto custou o relógio. Como é que você faz análise sintática aqui? De cara, teu sujeito, né? Tu ignoras.
Quem ignora, ignora alguma coisa. Quanto custou o relógio? E aí? E aí, galera? Aqui quem Permaneço com a minha pergunta e sem a resposta de vocês. Preciso da resposta. Importante da Física 1, que é a cinemática. Vamos começar a falar de movimento, retilíneo e uniforme, tá bom? Primeiro, vamos começar de Não poderia encaixar uma objetiva direta na letra C, não? movimento. Como que a gente pode Boa. que um corpo está em E a letra D fica como movimento a resposta, porque tem terceira pessoa do singular mais o C. dado mediante Então não tem sujeito. referencial durante um período de tempo. Deixa eu te explicar. Bom, Não tá falando a letra D de dado? É isso? é necessário a gente adotar um referencial. Perguntou o seu diretor Seria esse referencial? quando seríamos recebidos. É o que se aproxima de um observador. Por exemplo, eu me movimento... Porque na letra C, se você bota ignoras isso, Deixa eu te dar um Uhum. exemplo. tem como encaixar uma objetiva direta ali. Faz sentido. Na minha cabeça, pelo menos. Tá, peraí, deixa eu chegar agora na sua linha de raciocínio. Quando você coloca ignoras, considera que ignoras isso. E esse isso passa a ser o objeto direto do que é ignorado? É. Bem, pelo menos faz sentido na minha cabeça. Só que o problema é que não tem um Q ou um C. Não, então, mas aí o quanto vai fazer essa variação do Q e do C. Só que, quando você coloca o isso aqui, na relação de custou o relógio, você elimina a possibilidade do enunciado. Porque, olha o enunciado com calma. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas. Então, aqui, quando eu perguntei se ignoras quanto custa o relógio, se era adverbial, se era adjetiva, eu estava te distraindo para o enunciado, para vendo quem estava desligado do enunciado, porque aqui ele afirmou. Por quê? As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas são subjetivas. Então, aqui eu só tenho, da letra A até a letra E, só subordinadas substantivas. Aí, a minha pergunta foi em relação à letra C. Aí você falou, ignoras isso. Ok? Ah, então a letra C ela continua sendo subordinada substantiva. Continua sendo substantiva. Ela só não vai ser subjetiva. Ela só não vai ser subjetiva. Porque a classificação dela não é subjetiva. É objetiva E sim direta. objetiva direta, o SOD. Ah, Aí sim. a Júlia perguntou na letra D, Celso, mas quando você perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos, se aqui eu não posso mudar. Ok? Aí vem a pergunta, Celso, por que na letra D ela é subjetiva? Porque quando é perguntado ao diretor, e eu pergunto, o que foi perguntado ao diretor? A resposta é, quando seríamos recebidos? Repetindo, a pergunta procurando o sujeito da oração. Perguntou-se ao diretor. O que perguntou o seu diretor? O que foi perguntado ao diretor? Aí vem a resposta. Quando seríamos recebidos? Então, ela aqui exerce função de subjetiva. Ok? Júlia, consegui explicar? Conseguiu. Agora eu fiquei em dúvida. Conseguiu ou não? Se conseguiu sim ou não? Tu está me enganando. Conseguiu, é que eu tô com o pé na água quente. Que caraca, tá escaldando o pé? Caraca, a pessoa tá fazendo unha ou tá escaldando o pé? Agora eu fiquei em dúvida. Não, tá inflamado. A unha? É. Eita, rapaz, tem que cortar a cachaça. Ai, eu nem bebo. Ok.
Ok. Ai, ai. Pandemia, pandemia. Japeri, pandemia. Velhos tempos. Época que a galera era feliz e não sabia, né? Bateu saudade? Pô, e aí, tá igual aquela... Tem uma música assim, bateu saudade do tempo em que a gente... Que isso? Sorriso maroto, né? Nossa Senhora. Japeri. Seguindo, 8. Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Há no período acima 3 orações, uma oração principal e uma subordinada, uma oração subordinada reduzida, uma oração subordinada subjetiva, letra C, uma oração subordinada objetiva indireta. Aqui tem o que ainda houvesse meio de salvá-lo. Aqui já tem uma separação, né? Ninguém mais acreditava. Ninguém acredita. Quem não acredita em alguma coisa, né? Ou acredita em alguma coisa. Ninguém mais acreditava que ainda houvesse meios de salvá-lo. Acreditava e houvesse. Professor. Oi. Pode falar. Peraí. O que seria uma oração? Pode falar. Vai lá, pode falar. O acreditava, ele não pede preposição, porque quem acredita em algo. Sim, continua. Sim, peraí. Ué? Tá separado aí no quê? É isso? Isso, a partir do quê? Mas é porque eu botei aqui. Na verdade, se você for procurar verbo, você tem o verbo acreditava, tem o verbo houvesse e o verbo salvá-lo. Eu tenho 3 verbos. Mas o fato de ter 3 verbos significa que eu tenho 3 orações subordinadas? Eu tenho 3 orações, mas obrigatoriamente subordinadas? Não. Elimina a letra A. Aí eu vou. Eu tenho uma oração principal e uma subordinada. Eu tenho uma oração subordinada reduzida? Não. Uma oração subordinada subjetiva? Ninguém mais, é o sujeito. Ninguém é o sujeito. Isso. Eu também não. A letra C, uma oração subordinada e uma oração subordinada objetiva indireta. Aí agora você caiu na seguinte situação. Você tem uma oração principal e uma subordinada, ou você tem uma oração subordinada objetiva indireta? Aí você vai procurar o D. Esse D aqui não está antes do Q, tá? Então não pode contar com ele, né? Então, se você tiver que marcar, qual das duas você marca? Ele está trabalhando com o teu psicológico. Você tem certeza que essa aqui é objetivo indireto? Não é. Não tem uma preposição na frente. Então, e ele te dá a opção aqui, ó. A resposta é essa aqui, ó, letra B. Uma oração principal e uma subordinada. O melhor é que ele não classifica a oração subordinada. Ok?
Peraí, qual é a principal e qual é a subordinada? A principal é essa aqui, ó. Ninguém mais acreditava. Principal. Subordinada. Que ainda houvesse meio de salvá-lo. Ninguém acreditava nisso. Sim. Ok? Aqui ele omitiu uma preposição para ser objetivo direto, tá? Então, a omissão da preposição aqui inviabiliza a letra A da objetivo direto e a mais coerente é a letra B, que seria a resposta mais correta. Mas ele botou a última para poder te confundir, para gerar o conflito. Verdadeira pegadinha. Então a letra B tá Ok. certa? Resposta letra B de bola. Yes. Questão número 9. A palavra ser é conjunção subordinativa integrante, introduzindo oração subordinada substantiva objetiva direta. Em qual das orações seguintes? Então, ele está te perguntando qual é a oração subordinada objetiva direta. Letra A. Ele se morria de ciúmes pelo patrão. B. A federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. Letra C. O aluno fez-se passar por doutor. Letra D. Precisa-se de pedreiros. Letra E. Não sei se o vinho está bom. Separa a oração principal e a oração subordinada. Nisso você já elimina algumas alternativas porque você não tem a oração subordinada. Ou melhor, não tem a oração principal, no caso. Antes do C. Ô, professor, eu estou em dúvida entre a B e a C. Então eu te falo que não é nenhuma das duas. Primeiro, na letra C, ó, o aluno fez-se passar por doutor. Esse fez-se aqui é reflexivo, certo? Aham. Se é pronome reflexivo, ele não é uma conjunção subordinada. A outra você... É isso que eu tô vendo, que tá falando dele mesmo. Isso, ó. A mesma coisa na letra B, ó. Roga-se. A federação tá mesmo. Falando da federação. Isso. Agora, olha a letra E. Oração principal. Não sei. Eu não sei. Isto. Eu não sei isso. Agora eu vou falar o que é o isso. Eu não sei se o vinho é bom. Melhorando, se o vinho é bom, eu não sei. Eu não sei isso. Então a resposta é letra E. Eu fiquei em dúvida entre a A e a E mesmo. A questão ela cria essa pegadinha, porque na letra A o C está aqui. Mas cadê o verbo da oração principal? Para que o que venha depois seja oração subordinada? Não tem. E também é reflexivo, né, professor? Também, ó, ele se morria, né? Construção bem exótica. Ok? Bom, questão 10 aí. Nossa, o tempo tá voando, hein? Já são 4 horas. Vou fechar essa 10 aqui com vocês. Nos trechos, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e um ou 2 minutos de prazer. E, digo-vos, as lágrimas eram verdadeiras. A palavra que está introduzindo respectivamente orações.
Aí você procura o que? Eu tenho um que aqui. Aí depois eu tenho na segunda oração outro que aqui. Não é impossível isso. Digo-vos isso. Faz de trás para frente que você já tem uma facilidade. Ó, digo-vos. Professor, Oi. eu acho que é a A. Letra A. Vamos analisar. A letra A diz: oração subordinada subjetiva. Não é impossível que a notícia da morte me deixe alguma tranquilidade. Ó, não é impossível. Eu tenho um verbo de ligação aqui. Pode ser. Eu vou fazer a segunda pergunta. O que não é impossível? A resposta é que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade. Então, eu já sei que ela é subjetiva. Ou é a letra A, ou é a letra C. A segunda, ela vai ser objetiva direta ou vai ser subjetiva? Digo-vos, eu já tenho um sujeito. Quem é o sujeito de digo? Eu. Se o eu está na oração principal, a oração subordinada não pode ser subjetiva. Então, eu elimino a letra C, a resposta fica realmente a letra A. Ok? Perguntas? Dúvidas? Bom, até aqui vocês entenderam como é que funciona a mecânica das orações subordinadas substantivas? Lembrando que você tem a subjetiva, a predicativa, objetiva direta, indireta, completiva nominal e a positiva. Você tem que procurar o que ou o se, substituir por isso ou disso, e aí você chega numa conclusão? Sim ou não? Sim. Só para a gente acabar, para eu não ir embora sem matar a 11, que a 11 está muito facinho. Assinale... Ela, não? E não tem mais. Não, tem um monte aí, eu botei uma catatal aí para vocês exercitarem em casa, tudo. Tem uma outra bateria ainda de questões mais... Essa primeira aqui é só para exercitar. Questão 11. Assinale o período em que a oração destacada é substantiva apositiva. Qual que eu falei para vocês? Qual é a resposta? C. Pô, é a única que tem 2 pontos, então só pode ser a letra C. Foi? Então vou deixar o restante das questões para correção na próxima aula. Tem uma bateria aí que vai... Essa bateria vai até a questão 17, que são as mais fáceis. E depois eu tenho uma outra bateria aí no final, de 11 questões, que aí são um pouquinho mais especializadas, ok? Tudo bem? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Júlia, seja bem-vinda novamente. Retorne, por favor, às aulas. Tá bom, Igor, pode fala. deixar. Por favor. Matheus saiu.